Olá, tudo bem com vocês? Tudo na paz, tudo na bênção? Glória a Deus. Queridos, quantas das vezes você já ouviu a expressão, a palavra, alguém dizer escolhido segundo o coração de Deus? Né? Eu tenho certeza que você já ouviu essa expressão, eu tenho certeza que você já viu na palavra também. Bom, esse texto a gente sabe que fala do Antigo Testamento, de alguém que foi chamado segundo o coração de Deus, que foi Davi. Saul abandonou a fé, abandonou a vontade de Deus, né? E Deus seria e estava com ele enquanto ele estava cumprindo os estatutos de Deus, mas Saul foi escolhido segundo o coração dos homens, mas Davi não. Davi foi escolhido segundo o coração de Deus, porque Deus sabia que Davi iria fazer as coisas que estariam em linha com o coração de Deus. Então, foi isso que aconteceu. E a gente pensa muitas das vezes, eu quero ser chamado segundo o coração de Deus. É algo muito gostoso falar sobre isso, pensar sobre isso, desejar isso, porque é bom. Mas na realidade isso já aconteceu comigo e com você, quando Cristo Jesus fala lá em João capítulo de número 15, verso 16, né? A gente pode também glorificar a Deus, porque nós, segundo o texto, fomos escolhidos segundo o coração de Jesus. E Jesus é o próprio Deus, né? Ele é o próprio Deus, então nós fomos também escolhidos segundo o coração de Deus. É o que diz o texto do verso 16, que está escrito assim, olha: não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. É o próprio texto dizendo que eu e você não fomos escolhidos segundo o nosso próprio coração, segundo o coração dos homens. Nós fomos escolhidos segundo o coração de Deus, segundo o coração de Cristo, né? Jesus nesse texto está falando para os discípulos, e nós somos discípulos de Cristo, né? Do tempo de hoje nós somos os discípulos do Senhor. Esses são os discípulos do passado, que fizeram, que andaram, que realizaram, que obedeceram, que fizeram as coisas segundo a vontade do Senhor, e nós somos discípulos de Cristo de hoje, e nós entendemos que na realidade nós seguimos a vontade do Senhor. Esse texto ele fala justamente também que Jesus ele é a videira verdadeira, né? E o Pai é o lavrador, e nós somos o quê? Nós somos os ramos, né? E a Bíblia fala que aquele que não está dando fruto, o Senhor corta, né? O Senhor corta aquele ramo, né, que não está dando fruto, mas o que está dando fruto, o Senhor polda, o Senhor limpa, para que vá e dê muito mais fruto, e o fruto permaneça, como diz lá no verso 16. Então assim, esse texto fala que nós estamos ligados diretamente na videira, porque nós fomos escolhidos pelo Senhor, nós fomos escolhidos pelo nosso Pai Celestial, segundo a vontade de Deus. Nós entendemos que ali a expressão segundo o coração de Deus é porque Saul foi escolhido segundo o coração dos homens, mas Davi foi escolhido segundo o coração de Deus. A mesma coisa, a mesma expressão aqui, é que aqui diz o seguinte, né? Vocês não escolheste a mim, mas eu vos escolhi. E quando fala de chamar, fala de escolher. Ele nos chamou, Ele nos nomeou, Ele nos indicou, Ele nos direcionou para que a gente vá, para que a gente dê fruto, e o nosso fruto permaneça, como diz o texto da palavra de Deus. O fruto de Davi permanece até hoje. Quando você para pensar, quando você para meditar, muitas das vezes Deus falou o seguinte, olha, por amor a Davi eu fiz isso, por misericórdia a Davi, por misericórdia, né, e amor a Davi, eu estou fazendo isso com você. Não farei esse mal por causa de Davi. Olha que expressão linda, olha que atitude linda. Os frutos de Davi clamam até hoje. Não queremos falar da outra parte da vida dele, não queremos recitar nesse momento, não está dentro do contexto que a gente está falando. Mas dentro do contexto a gente está falando sobre o fruto, sobre aquilo que fez, sobre aquilo que obedeceu. Davi ele venceu gigantes por causa da sua fé, e era ainda menino, ainda era jovem. Davi venceu muitas batalhas. Davi passou por certos momentos que ele disse o seguinte, Senhor, eu quero ser a cada momento, né, fazer a tua vontade, o teu querer. E a gente tem aí, a maioria dos salmos foi escrita por Davi.
pelas suas experiências com o Senhor. A mesma coisa para você e para mim nesse dia, que as nossas experiências com o Senhor sejam experiências marcantes, experiências de bênçãos, experiências essas que a gente deixa um legado, que a gente deixa, na realidade, os frutos, né? Para que aqueles que venham a mais à frente de nós venham ver o seguinte: olha, Renan, né, Juliane, né, deixou certo fruto, certo algo bom, né, e por aí vai. Que Deus abençoe você nesse dia, que Deus abençoe a sua casa. É o que nós temos para meditar neste dia, nessa palavra, é que eu e você, nós também fomos chamados segundo o coração de Deus. Nós fomos chamados, não fomos chamados pelo coração dos homens, não fomos chamados pela vontade humana, mas fomos chamados pela vontade do Pai Celestial. Que Deus abençoe você e a sua casa. Tenha um bom dia.